E aí, pessoal, meu nome é Lara Monteiro, estamos começando hoje mais uma segunda Gestáltica e hoje vamos começar de PHG, nós estamos no grupo de estudos da Consegue, na página 153, subtópico Fixações do que foi mencionado anteriormente e o sadomasoquismo. 153, primeiro parágrafo aí, tá? Então, dando sequência. Em geral, levaremos isso em consideração com mais detalhes no próximo capítulo. Quando um apetite é reprimido, mantido habitualmente inconsciente, o self está exercendo uma hostilidade fixada contra si próprio. Na medida em que essa agressão é mantida internamente, há um masoquismo bem comportado. À medida que encontra alguma imagem ambiental de si própria, há um sadismo fixado. O prazer no sadismo é o incremento do apetite liberado pelo afrouxamento do self. Golpear, apunhalar e etc. É a forma pela qual o sádico entra desejosamente em contato com o objeto. E o objeto é amado porque é semelhante ao nosso próprio self dominado. Vocês conseguiram pescar aqui a ideia? Parece que bem nesse inicinho, né, que ele fala, me vem muito a ideia de quando você oprime, humilha, golpeia ou machuca, né, de certa forma, aquele outro. E pode ser algum objeto, né, ou alguma situação específica, mas que, na verdade, aquela é uma parte, né, uma projeção sua, uma parte dominada que você não consegue acessar em si, né? Então, de alguma forma, você está ali praticando um ato, né, de agressão, mas ainda assim há algo reprimido ali em você que te faz identificar com aquele objeto, né, que você está ali agindo contra ele e agredindo de alguma forma. No masoquismo primário, William Reich, o que se deseja não é a dor, mas a liberação dos instintos represados. A dor é uma pré-dor, uma sensação em alguém que está costumeiramente dessensibilizado, que então permite que se recuperem muitos outros sentimentos. Nota de rodapé. Gostaríamos de substituir o conceito freudiano de pré-prazer pelo conceito de pré-sentimento, como sendo um elemento pequeno que libera um grande fluxo de sentimento. Porque, obviamente, a pré-dor opera da mesma maneira. Alguém bate o dedo do pé e sua raiva cósmica e sua aflição jorram. Ou então o pré-prazer pode causar um sentimento profundo que não seria chamado de prazer, como no momento em que um amante nos toca com uma mão consoladora e no dizer de Griffith, todas as lágrimas do mundo fluem sobre nossos corações. Quanto mais o excitamento instintivo for intensificado, sem uma intensificação correspondente de awareness, de que se trata de nosso próprio excitamento, e também de nossa própria deliberação que o restringe, tanto mais haverá um anseio masoquista. Por falar nisso, parece que essa situação seria induzida experimentalmente por uma terapia fisiológica como a de Reich. No masoquismo, os apetites tornam-se mais expansivos e aumentam a tensão, e a restrição é reforçada de modo correspondente. O anseio de liberação é interpretado neuroticamente como o desejo de que alguém nos faça algo, o desejo de ser forçado, despedaçado, furado para libertar as pressões internas. O masoquista ama o amante brutal que lhe proporciona a liberação subjacente e, ainda assim, é identificado como seu próprio self autopunitivo. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? A gente pode seguir subtópico, né? O próximo é: a guerra moderna é um suicídio em massa sem culpabilidade.
Então, pelo que a gente já tinha sido dito, né? Essa questão do sadomasoquismo já é um a mais, um plus daquilo que acontece com a gente quando existe muita repressão, né? Quando, de alguma forma, a gente não consegue esvair aquela energia que está na gente. E quanto mais o nosso self dominado, aquela parte nossa que a gente não quer integrar, né? O que a gente não dá conta de ver, ela acumula, de certa forma, essa energia e não é canalizada, maior a possibilidade, então, da gente, de certa forma, buscar, né, ou se identificar com esse caminho aí de acesso, né, o masoquismo, o sadomasoquismo em si, para, de alguma forma, tirar, né, essa energia, deixar que ela se esvaie de alguma forma. E essa é uma das formas, né? A gente vê que disfuncionais, mas que acaba sendo muito utilizada. 8. A guerra moderna é um suicídio em massa sem culpabilidade. Voltemos agora para o contexto mais amplamente social e digamos algo além a respeito do tipo de violência que caracteriza a nossa época. Na atualidade, temos nos Estados Unidos uma combinação de prosperidade geral e de paz pública sem paralelos. Econômica e socialmente, essas são causas benéficas uma da outra. Quanto mais ordem pública, maior a produtividade, e quanto mais prosperidade, menor o incentivo para destruir a ordem pública. Por ordem pública, queremos dizer não a ausência de crimes de violência, mas a segurança geral, tanto do campo como da cidade. Em comparação com outras épocas e outros lugares, pode-se viajar sem risco em qualquer lugar, de dia ou à noite. Quase não há brigas, tumultos ou bandos armados. Os loucos não vagueiam pelas ruas, não há peste. Isola-se a doença imediatamente nos hospitais, nunca se vê a morte e raramente o nascimento. Come-se carne, mas nenhum habitante urbano vê um animal sendo sacrificado. Nunca houve antes semelhante estado de não violência, segurança e esterilidade. Com respeito à nossa prosperidade, mais uma vez, temos somente de assinalar que nenhuma das questões econômicas debatidas tem a ver com a subsistência. Os sindicatos não reclamam pão, mas salários e horários melhores e mais estabilidade. Os capitalistas reclamam menos controles e melhores condições de reinvestimento. Um único caso de morte por fome significa um escândalo na imprensa. Menos de 10% da economia está voltada para a subsistência alimentar. Mais do que nunca na história, há comodidades, luxos e divertimentos. Psicologicamente, a conjuntura é mais duvidosa. Há pouca frustração por causa da sobrevivência física, há pouca satisfação e há sinais de ansiedade aguda. Tão atual, né, gente? 1951, parece que é hoje. O desconcerto e insegurança gerais de indivíduos isolados numa sociedade demasiado grande destrói a autoconfiança e a iniciativa. E sem essas não pode haver um desfrute ativo. Os esportes e as diversões são passivos e simbólicos. As escolhas no mercado são passivas e simbólicas. Pessoas não produzem nem fazem nada para si próprias, a não ser simbolicamente. A quantidade de sexualidade é grande, mas a dessensibilização é extrema. Costumava-se pensar que a ciência, a tecnologia e os novos costumes trariam uma nova era de felicidade. Essa esperança se frustrou. Em toda parte, as pessoas estão frustradas. Mesmo superficialmente, portanto, há motivo para estraçalhar as coisas, para destruir não esta ou aquela parte do sistema, por exemplo, a classe alta, mas o sistema inteiro, como um todo. Porque este não promete mais nada. Comprovou ser inassimilável em sua forma atual. Esse sentimento está até mesmo na awareness, com graus de clareza variados. Mas refletindo mais profundamente nos termos que desenvolvemos, observamos que essas condições são quase específicas para o excitamento do masoquismo primário. Há uma estimulação contínua,
mas somente uma liberação parcial da tensão. Uma intensificação insuportável das tensões inconscientes. Inconscientes, porque as pessoas não sabem o que querem, nem como consegui-lo, e os meios disponíveis são demasiado grandes e ingerenciáveis. O desejo de uma satisfação final, de um orgasmo, é interpretado como o desejo de autodestruição total. É inevitável, portanto, que haja um sonho público de desastre universal, com grandes explosões, fogos e choques elétricos. E as pessoas juntam seus esforços para tornar esse apocalipse real. Ao mesmo tempo, porém, suprime-se toda a expressão pública de destrutividade, aniquilação, raiva e combatividade nos interesses da paz pública. Além disso, o sentimento de raiva também é inibido e até mesmo reprimido. As pessoas são sensatas, tolerantes, corteses e cooperativas quando são intimidadas. Mas as oportunidades para a raiva não estão de modo algum minimizadas. Ao contrário, quando os movimentos maiores de iniciativa se circunscrevem às rotinas competitivas dos escritórios, burocracias e fábricas, há atritos triviais, sentimentos feridos e zangas. Uma raiva miúda é gerada continuamente e nunca é descarregada. A grande raiva que acompanha a grande iniciativa, esta é reprimida. Parando para pensar aqui, a ideia da ansiedade, né, que a gente tem na Gestalt terapia, que é um acúmulo de situações inacabadas, né, e de energia contida, dá para ver muito claramente que a ansiedade vem também como um sintoma para que, de alguma forma, esses corpos sinalizem, né, que algo não está indo bem. Então, essa energia, ela está no corpo. Como que ela vai sendo demonstrada, de alguma forma? Né? A partir desse sintoma que a gente vê, que é a ansiedade, que não só aqui nessa época do livro, né, mas hoje está aflorada e a gente vê né, de forma disseminada aí no mundo. A ansiedade, assim, então, como essa energia que fica acumulada e que precisa sair de alguma forma. Né? O que a gente vê aqui, até mesmo no livro, é que existe uma raiva que está continuamente sendo reprimida de alguma forma, ela não some, né, gente? Parando para pensar, situações de incômodo, elas continuam, permanecem, mas vai, de alguma forma, vai sendo contida ali no ambiente de trabalho ou nas relações que a pessoa estabelece, e em algum momento ela vai aparecer de uma outra forma, como a ansiedade, né? Que aparece e cada vez que você não olha para ela, ela vai se intensificando cada vez mais, né? Então, assim, a situação raivosa é projetada muito longe. As pessoas tendem a encontrar grandes causas distantes que sejam adequadas para explicar a opressão da raiva. Certamente não é explicável pelas frustrações triviais. É preciso ter algo digno do ódio inconsciente e sentido com relação a nós próprios. Resumindo, estamos zangados como o inimigo. Esse inimigo, desnecessário dizê-lo, é cruel e quase não é humano. Não adianta negociar com ele como se fosse humano, porque temos de nos lembrar que, da maneira como o conteúdo de todo o cinema e da literatura populares mostra, o sonho de amor americano é sadomasoquista, mas o comportamento amoroso não o é, porque isso seria antissocial e indecente. É uma outra pessoa que é sádica e certamente uma outra pessoa que é masoquista. É aquela questão, né? Não, o inferno são os outros. Vamos apontar que a questão está lá na frente com outras pessoas. Eu não quero me envolver nessa treta. O problema está lá. Estou vendo lá e eu não acho que existe a possibilidade de resolvê-lo, porque né, ele não sendo humano e não estando próximo, como que eu vou lidar com isso? Né? Como que eu vou fazer algo a respeito? Bem, na vida civil, como dissemos,
O conjunto de agressões é antissocial. Contudo, felizmente, na guerra ele é bom e social. Desse modo, as pessoas que anseiam pela explosão e pela catástrofe universais guerreiam contra inimigos que de fato as enfurecem por sua crueldade e forças subhumanas. O exército democrático de massa é eminentemente apropriado para as necessidades populares. Proporciona a segurança pessoal que está faltando na vida civil. Impõe uma autoridade pessoal sem fazer nenhuma exigência ao self secreto, porque, afinal de contas, somos apenas unidade numa massa. Retira-nos de empregos e lares onde somos inadequados e não obtemos nenhum grande prazer. E organiza nossos esforços de maneira muito mais efetiva no sentido de práticas sádicas e de uma derrota masoquista. As pessoas observam a derrota se aproximando, ouvem os avisos racionais e elaboram todo tipo de políticas sensatas, mas a energia para fugir ou resistir está paralisada, ou então o perigo é fascinante. As pessoas estão ansiosas por terminar a situação inacabada, concentram suas energias no suicídio em massa, um resultado que resolve todos os problemas sem culpabilidade pessoal. A contra-propaganda dos pacifistas é mais do que inútil, porque não resolve nenhum problema e aumenta a culpabilidade pessoal. Eu não sei vocês, mas dentro desse subtópico aqui, diga, Maria, depois eu falo. Pode falar. Eu não vou abrir a câmera, porque está muito ruim, muito feio aqui. Tá? Só vou acrescentar algo que eu concordo plenamente. O inferno são os outros. Né? De uma maneira geral, falando, né, das relações humanas. Tá? Mas aqui é citado, e penso que não é citado só naquela época, como você disse, é bem atual, os Estados Unidos, porque é uma maneira deles, é uma cultura deles, essa beligerância, certo? Né? É o maior produtor que existe, certo? Né? E, porém, a forma deles atuarem dentro da sua sociedade é uma coisa para eles, tá certo? Tá? E a forma como eles interferem na sociedade alheia e no mundo é outra. Tá? Então, você percebe claramente que, de tempos em tempos, não que isso não existe em outros países, mas é uma marca dos Estados Unidos, né, essas disfunções que nós estamos lendo aqui nesses capítulos, né, uma marca. E, infelizmente, né, eles não passam só os seus produtos, eles passam também os seus valores para o mundo. E nós sabemos que a qualquer momento, né, no subconsciente, a gente percebe isso nas palavras que permeiam, né, a gente. Né, eu escrevi sobre estresse essa semana, antes de viajar, deixei pronto, e até a maneira de escrever o estresse não é a maneira do nosso português. Quando a gente vê, ele já está escrevendo, a gente já comprou o sonho americano, né, certo? Que é um sonho das relações pessoais, não financeiro, certo? Fadado a esse tipo de crise, né? Onde o inferno são os outros, onde de tempo em tempo a gente percebe essa questão das mortes, né, coletivas, né? Se não suicídio ou mesmo assassinato em massa, né? É uma maneira de se portar. Eu estou aqui, né? Estive ontem, antes de ontem, esses dias, passeando por aqui, no interior de Minas. Aí você percebe o homem, ele está procurando sair dos grandes centros. Sempre existiu isso, certo? Né? Mas continua existindo. O homem bate cabeça para procurar uma maneira melhor de se relacionar, né? Não só na sua vida pessoal, como também naquilo que pauta muito o ser humano, que é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho tem sofrido mudanças terríveis nos últimos tempos, né? A questão do acirramento do capitalismo e problemas sérios na economia, e que não tem a ver só com a questão da pandemia, certo? Dos 2 anos. Já vinha anteriormente sofrendo tudo isso, né? Então, a gente é abarcado aí por uma sensação lá atrás de que a tecnologia ia nos ajudar, ia resolver todos ou uma grande parte dos problemas humanos, e nós vimos que isso está fadado ao insucesso, tá certo? Que ótimo, estou aqui conversando com vocês, essa é a parte boa da tecnologia, tá certo? Mas ela está longe de resolver
certo, né? Penso eu até, bom, não é esse o tema aqui, né? Só trouxe essa fala minha, porque, de fato, são as relações, né? Muitas vezes pautada pela tecnologia, onde se esperou tudo dela, e ela não vai resolver os problemas. Então, eu vejo, estou vendo aqui no interior, me relacionando com as poucas pessoas que eu estou conversando, o turismo, os passeios, os lugares, as pessoas procurando outras formas de viver, né? Tá certo? Tá certo, né? Claro, em contato com a nossa própria natureza, e a natureza que está ao nosso redor, tá certo? Para ver se melhora a forma de ser e estar no mundo. Porque as pessoas estão num nível, né, de relação e de estresse e descontentamento com a forma como elas estão vivendo, né, que faz com que as pessoas saiam mudando muitas vezes. Se você vê veterinário fazendo uma outra situação, já parte para outro, estuda algo, mas vai trabalhar em outro, porque não cabe na sociedade, né, dar respaldo para todas essas pessoas que poderiam, que quem estuda está estudando para contribuir, né, e ser feliz e se sentir integrado naquela sociedade que ele está. Ao mesmo tempo, você vê aí, né, uma desconexão com aquilo que se projetou. Então, toda hora você precisa correr para ver se você consegue minimamente harmonizar as suas relações, né? Isso traz um desgaste, isso traz um preço. E a gente vê isso a toda hora, né, no nosso consultório, certo? Eu acho que nós temos que pensar bastante nessa coisa de comprar de fora, né, uma cultura como a gente tem feito, certo? Né? Quando eu falo a gente, eu digo porque a questão do sonho americano, isso aí permeia todo mundo, mais ou menos, certo? Eu percebi quando eu fui escrever a palavra estresse. Quase que eu escrevi de outro jeito. E não é nossa, parei porque eu estava escrevendo. E se eu estivesse falando? Se eu estivesse falando, certamente eu ia expor algo que eu escuto a todo momento. Nós somos bombardeados por essa questão ideológica, certo? Não só pelas compras dos bens que vêm para que a gente possa usufruí-los, como se usufruir desses bens que vêm como um sonho de consumo e de harmonia e de felicidade, mas também das ideias que vêm de lá, que são mais perigosas, inclusive. Né? Boa, Maria. Obrigada por compartilhar. Bom, estamos fadados, de alguma forma, por esses atravessamentos, né? A gente vê aí como que, de alguma forma, impacta nos Estados Unidos, né? Impacta aí em tantos outros países, né? Em tantas outras relações aí. A Lúcia levantou a mão. Só para concluir o que eu estava falando. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, porque ainda pela questão dessa cultura, a gente acaba dicotomizando as relações que a gente tem, né? Então, o que acontece é que o inferno são os outros, quer dizer que tudo que tem de ruim que hoje acontece, toda a minha insatisfação, eu projeto naquilo que eu não me identifico, né? Então eu começo a olhar para aquela pessoa e falar: ah, a culpa é dele, a culpa é disso, a culpa é daquilo, e colocar um tanto de empecilho na minha vida frente a algo que eu não concordo ou que para mim não está legal dentro da sociedade, ou que eu realmente não me identifico em si, e eu acabo, né, de alguma forma, colocando toda a minha energia nessa culpabilização, né, daquela outra pessoa e acabo me desconectando de mim, né, daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu realmente preciso fazer, e isso causa uma desconexão, né, porque se nós somos seres de relação, de conexão, se nós nos vemos a partir da relação com os outros, quando a gente começa a fazer esse movimento de segregação, de afastamento de outras pessoas, a gente está se afastando de uma parte nossa também, né? E, e o que é que a gente está abnegando, abdicando, quando a gente faz esse movimento? Né? Que parte nossa que está ali naquela pessoa, naquele grupo, naquilo ali que eu estou vendo, naquele objeto,
que eu não quero ver. Então, é algo para se pensar também. Lúcia, diga lá. Tá sem som. Tem que desbloquear aí. Bom dia, gente. Uma coisa que me chama muita atenção dessa relação, né, dos Estados Unidos, eu acho esse sonho, sabe, americano tão controverso, porque, assim, ali dentro existe, né, um conforto, existe toda né, uma vida maravilhosa, né, entre aspas, mas isso às custas de uma agressão externa muito grande, né, com os outros países, porque os Estados Unidos ele está sempre fomentando a guerra, né? Quantos países hoje estão em guerra incentivado pelos Estados Unidos, né? E eu fico imaginando até a relação com o meio ambiente, sabe? E eu acho que isso, de certa forma, impacta muito grande, causa um impacto muito grande na sociedade, não tem como, né? Essa destruição ambiental às custas de um bem-estar da, da sociedade americana, né? Como se o planeta não fosse nosso. É como se eu vejo assim, sabe, uma cegueira em relação à teia da vida, entende? É só esse comentário mesmo que eu fico assim meio estarrecida, sabe, com essa sociedade de consumo, né, de um consumo exacerbado, e assim, e acaba que a gente está tudo se relacionando com o planeta dessa forma também, né? As redes estão sendo rompidas. E como é que a gente pode seguir, sabe, sem tanta ansiedade, né? Sem sofrimento, com essa teia da vida sendo rompida em termos de relações, né? Porque o que está dentro, a gente está se relacionando com o ambiente da mesma forma que a gente está se relacionando com a gente. Então, eu acho que isso é uma coisa, sabe, para a gente olhar, né? Porque está vindo na clínica, a gente vê isso com muita clareza, né? Essa coisa do produzir, produzir, trabalhar exacerbadamente, sabe, sem parar, sem você silenciar para ver o que está passando dentro de você, né? O que está acontecendo, né? Que esse mundo está vivendo essa depressão e tanta ansiedade, porque é o que mais chega na clínica, né? Essa questão da ansiedade. Então, eu vejo muito em relação a isso, sabe? Ao rompimento dessa teia, sabe? A um modelo que a gente acaba copiando tão alienante de sociedade. Entende? É isso, é só assim, o que eu estou sentindo, né? Que eu vejo. E assim, até as relações, assim, nossa, a gente tá reproduzindo uma relação com o meio ambiente, sabe? E acaba sendo também com as pessoas, uma relação muito parecida com o machismo, com o patriarcado. A gente está repetindo com o meio ambiente, a gente está tendo uma relação muito voraz, entende? Sem consciência, que a gente é isso, a gente é natureza, né? É isso, gente. Obrigada por compartilhar, Lúcia. Tem algo que acontece, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade que Bauman vai dizer que é a modernidade líquida, que as nossas relações elas estão sendo objetificadas, né, estão sendo coisificadas, a gente acaba tendo relações não somente com a gente mesmo e com o outro, mas também com o nosso ambiente, né? Dessa forma, relações de utilidade. E hierarquicamente, se a gente for imaginar, né, se a gente for contemplar isso, realmente o ambiente é só um lugar em que o meu corpo, né, vive. E não há, né, nisso, esqueci quem é que vai falar, se é Buber, sobre a questão do profano, né? Aquilo ali é básico, não, tudo bem, é um lugar que eu sobrevivo, é um lugar que eu vivo aqui, tá tudo bem. É como se, quando você jogasse pela janela um lixo,
você não estivesse, de alguma forma, se prejudicando também, né? Então, quando se pensa no ambiente, na sua relação com o ambiente, é sempre hierarquicamente você acima, né? E o ambiente sendo somente aquele espaço em que eu existo, né? Em que você existe, no caso. Então, até Jorge Ponciano vai dizer também que a retomada desse lugar de conexão com a natureza, de conexão, sabendo que a gente é parte disso e que a gente é isso, na verdade, né? Não somos apenas parte desse mundo, mas a gente, de alguma forma, é a própria natureza também, sabendo que essa conexão é muito forte, né? Entre os nossos 4 elementos aí, que a gente é, por exemplo, nós somos água, nós somos ar, né? Nós somos terra, minerais, nós somos fogo, né? Não é à toa que a gente tem febre de 40 graus, o que é isso que acontece? Né? Sabendo que a gente é todos esses elementos e tendo essa, de certa forma, transcendendo a isso, a gente consegue se conectar mais. Mas parando para pensar, nesse reducionismo que a gente vive, as coisas estão ficando cada vez mais superficiais, né? As relações que a gente estabelece. Então, é difícil parar para pensar nesse nível de transcendentalidade, sendo que a gente está vivendo uma relação de utilidade com o mundo de uma forma geral, né? Então, sim, é importante que a gente mostre que existe uma possibilidade de reconexão em que a pessoa consegue, né, viver de forma mais fluida e conectar realmente consigo, com os elementos, com a natureza, com os outros, mas até chegar nesse ponto, né, uma caminhada. Então, até lá, a gente vai explorando, né, e vendo como que esse mundo tá hoje. A gente vê que realmente, parando para pensar em tudo, acaba que as pessoas estão desconectando, os sintomas estão ficando maiores, porque a desconexão com elas mesmas está grande. A desconexão com as relações que elas estabelecem também, né? Então, esse é um ponto importante, sim, para a gente olhar. Inclusive, é o tema de hoje mais tarde, né? Que é a espiritualidade. A conexão que a gente faz com o mundo, com o nosso sentido de vida, com o nosso propósito, né? Como que a gente conecta com essas outras, que não são outras, né? Que somos nós mesmos, mas parando para pensar, outras dimensões aí que às vezes não são muito bem vistas, né? E é isso. Não vou dar muito spoiler, não, senão eu faço o que eu tenho que fazer à tarde aqui, né? Mas é isso, gente. Aí, que horas são? Temos mais 15 minutinhos, então eu vou seguir com 9, talvez a gente até acabe esse subtópico e termine o capítulo, tá? Da sequência. 9. Crítica do Thanatos de Freud. Foi em circunstâncias semelhantes que Freud concebeu sua teoria do instinto de morte. Mas as circunstâncias eram menos extremas do que agora, porque ele ainda podia, na época, no bojo do ímpeto da teoria da libido, falar de um conflito entre Thanatos e Eros, e contar com Eros como contrapeso de Thanatos. Os novos costumes ainda não tinham sido experimentados. Parece que Freud baseou sua teoria em 3 evidências. O tipo de violência social que descrevemos, a Primeira Guerra Mundial, que foi aparentemente contra qualquer princípio de vitalidade futura. 2. A compulsão neurótica da repetição e fixação, que ele atribuiu à atração do trauma. Vimos, no entanto, que a compulsão de repetição é explicável de maneira mais simples, como sendo o empenho do organismo em completar com meios arcaicos sua situação inacabada atual, toda vez que se acumula uma tensão suficiente para realizar essa tentativa difícil. Contudo, no sentido importante, essa repetição e o fato de se ficar girando em torno do trauma pode ser denominado corretamente de desejo de morte.
mas é precisamente a morte do self inibidor mais deliberado que se deseja, com suas atuais necessidades e meios manifestos, nos interesses da situação subjacente mais vital. O que é necessariamente interpretado neuroticamente como um desejo de morrer é um desejo de uma vida mais plena. 3. Mas a evidência mais importante de Freud foi provavelmente a irredutibilidade aparente do masoquismo primário, porque ele descobriu que, longe de serem reduzidos exatamente quando os pacientes começam a funcionar mais, seus sonhos, e sem dúvida os próprios sonhos de Freud, tornavam-se mais catastróficos. A evidência, então, forçava o teórico a ir além para uma condição de funcionamento perfeito e masoquismo total. Isto é, morrer é um anseio instintivo. Contudo, na teoria do masoquismo que estamos expondo, essa evidência é melhor explicada da seguinte maneira. Quanto maior a liberação do instinto sem o fortalecimento correspondente da capacidade do self de criar alguma coisa com a nova energia, tanto mais disruptivas e violentas serão as tensões no campo. E exatamente como o método fisiológico de Reich induz experimentalmente essa condição, da mesma maneira faz a livre associação anamnésica de Freud. A liberação sem integração. Mas o controle da situação mais adequado de Reich permitiu-lhe encontrar uma explicação mais simples. Não obstante, como especulação biológica, a teoria de Freud não é de modo algum desprezível e deve ser ela própria confrontada teoricamente. Vamos organizá-la da seguinte forma esquemática. Todo organismo, diz a teoria, procura diminuir a tensão e atingir o equilíbrio. Mas ao reverter a uma ordem de estrutura inferior, poderá alcançar um equilíbrio ainda mais estável. De modo que, em última instância, todo organismo tenta ser inanimado. Isso é, seu instinto de morte e é uma instância de Isto é, seu instinto de morte, e é uma instância da tendência universal à entropia. Em oposição a estes estão os apetites, eros, que tendem a estruturas de evolução cada vez mais complexas. Marta. Lara, eu achei tão forte essa frase aqui, só que eu não consegui entender, se alguém pudesse me ajudar. Aqui no parágrafo aqui em cima, ó. Contudo, na teoria do masoquismo que estamos expondo, essa evidência é melhor explicada da seguinte maneira, aqui, ó. Quanto maior a liberação do instinto, sem o fortalecimento correspondente da capacidade do self de criar alguma coisa com energia nova, tanto mais disruptivas e violentas serão as tensões no campo. Parece muito interessante, mas eu não consigo entender direito. Se alguém pudesse me... Deixa eu ver quanto melhor... É como se a pessoa, quanto menos controle ela tivesse... Não consegui entender. Vamos procurar aqui, deixa eu ver aqui. Só para a gente trabalhar com a ideia a partir do conceito em si, né? Então, o que fala a psicopatologia em relação ao masoquismo? É uma perversão caracterizada pela obtenção de prazer sexual a partir do sofrimento ou humilhação que o próprio indivíduo se submete. Parando para pensar nisso que está sendo dito, parece que, a partir do momento que você não tem a possibilidade de integração, né, que você não dá conta de olhar para essa parte dominada no self, né, quando você não integra, quando ela está alienada, então, qualquer tensão que existir, você não vai conseguir canalizar ela para um lado que seja funcional, porque você não consegue integrar, então, a partir do momento que você não consegue se conectar com aquilo, de alguma forma isso vai aparecer. E é dessa forma disfuncional. Eu acredito que o masoquismo em si, de alguma forma, quando eles tratam aqui, é justamente essa capacidade que a pessoa, incapacidade que a pessoa tem, né, de colocar, de realmente identificar o que está rolando ali
e de alguma forma você acaba se autopunindo, né? Como nas outras vezes que a gente foi conversando sobre masoquismo aqui na leitura do livro. Então, eu acredito que isso seja uma agressão, né? Que é feita no próprio self do indivíduo, ou às vezes projetiva, né? Como ele falou aqui. Entendi. Márcia, obrigada. Nada. Estou lendo aqui para ver se vem mais alguma coisa quanto a isso. Quanto maior a liberação do instinto, sem fortalecimento correspondente da capacidade do self, e eu acredito que esse fortalecimento da capacidade do self de criar algo novo seria realmente esse autossuporte, né? Para que você consiga integrar essas partes aí de polaridades. Então, para que você trabalhe com polaridades, você já tem que ter uma aceitação da outra parte, né? Então, se ela está alienada, dificilmente você vai conseguir trabalhar dentro dessa perspectiva, se conectando diretamente com o conceito. Então, é muito comum que a projeção aconteça nesse sentido, porque você não consegue integrar a possibilidade de você ter aquela característica de personalidade ou aquele aspecto específico, né? Mas disruptivas e violentas serão as tensões no campo. Então, eu acredito que seja isso mesmo. Parando para pensar em tudo que a gente pensou aqui juntas, eu acredito que seja realmente a projeção que vai vir muito mais forte ali, frente a essa característica no campo, em relação à projeção que você faz dessa parte da personalidade que você não assume, né? Maria, diga. Eu vejo como exatamente isso, Lara. A gente pode lembrar aqui, só para simbolizar, em duas palavras, lembra quando a gente estudou há um tempo atrás a importância de a gente não digerir as coisas sem mastigar, sem sentir, para que ela possa justamente vir a pertencer, se assim queremos, ao nosso organismo? Então, você mastiga, sente e vê. Se você quer assimilar aquilo ou se você quer expelir. Se você rejeita, certo? A partir do momento que o organismo está desfuncional, tá certo? Por isso aí que a gente sempre fala de Goldstein, a importância da sabedoria organísmica e da relação ser humano e meio, tá? O que ele vai fazer? Ele vai, por estar desconectado e não ter essa capacidade de fazer essa assimilação para reter energias para ele, tá vendo? Está escrito aqui, ó, né? Capacidade do self de criar alguma coisa com a nova energia, capacidade, tá certo? Tá? Tanto mais disruptivas e violentas serão as tensões do meio. Então, vai projetar a violência, certo, né? O inferno é o outro. E assim, consequentemente, né? Porque essa pessoa não tem capacidade. Aí, no caso, nós estamos falando de uma patologia, né? Certo? Né? Mais arraigada, né? Certo? Onde a pessoa praticamente está sem essa possibilidade, né, essa capacidade de se organizar, para poder minimamente se satisfazer, entende? Então, quanto maior vai ser o quê? A sua revolta e a sua projeção de agressividade ao meio, tá? Obrigada pelo complemento, Maria. Então, parando para pensar, eu acho que deu para dar uma sintetizada. Você acha que tá ok? Beleza, Marta. Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, a gente vai explorando juntos, né? Que a ideia aqui é justamente que o grupo de estudos, que todo mundo se ajude, né? A um melhor entendimento do que está se passando. Porque parando para pensar, né? Esse livro não é fácil, né? De assimilar. Então, realmente tem que ser bem mastigadinho. Ok. Esta é uma suposição poderosa. Se aceitarmos os pressupostos e a mística da ciência do século XIX, será difícil refutá-la. Julgamos que sua rejeição pela maior parte dos teóricos, incluindo muitos dos ortodoxos, se deve em grande medida ao fato de ser ofensiva, antissocial, em lugar de ser rejeitada porque é considerada errônea. Mas pensar
como Freud pensa, numa sucessão de causas que consiste em elos elementares conectados desde o começo, é uma interpretação equivocada da história da evolução. É tornar real e concreto o que é uma abstração, a saber, alguma linha de evidência, por exemplo, os fósseis nos estratos de rochas, por meio da qual ficamos conhecendo a história. Ele fala como se as complexidades sucessivas fossem acrescentadas a uma única força operadora de vida, que pudesse ser isolada de suas situações concretas, como se acrescentasse a um protozoário a alma de um metazoário, etc. Ou, inversamente, como se um anelídeo estivesse introjetado dentro de um vertebrado, etc. De modo que, ao adormecer como vertebrado, o animal então se dedica a adormecer como anelídeo, e em seguida como plateuminto, e finalmente torna-se inanimado. Mas, na realidade, cada etapa sucessiva sucessiva é um novo todo, operando como um todo, com o seu próprio modo de vida. É seu modo de vida, como um todo concreto, que deseja complementar. Não está preocupado em buscar um equilíbrio em geral. A condição de uma molécula ou de uma ameba não é uma situação inacabada que se esforça para atingir a condição de um mamífero, porque as partes orgânicas existentes que tendem ao estado de completamento são inteiramente diferentes nos casos individuais. Nada estaria resolvido para um organismo ao se resolver o problema de alguns outros gêneros de partes. Pelo que eu estou entendendo aqui, a ideia de Freud, nesse caso, seria que, de alguma forma, em algum momento da vida, um ser vai buscar ser outra coisa, e aí vai buscar ser outra, né? Aqui eles estão falando de formas de vida, anelídeo ou outra. Está falando de seres, né? Não sei se é gênero, espécie, escambau, que eu não lembro, mas estão falando de seres diferentes, né? Com estruturas diferentes, de uma forma diferente, e para ele é como se eles fossem migrando a partir de uma mesma estrutura, de uma mesma essência, né? E de alguma forma, o que me parece aqui, que é a crítica, é que não é uma situação inacabada cada ser desse, né? Não é uma evolução, simplesmente. Eu vou buscar, aí tentando sair disso, eu vou para uma outra coisa, né? Como se cada um fosse hierarquicamente, não melhor, mas assim, na fase evolutiva fosse eu acho que é isso, né? Desenvolvendo, tipo assim, sai de um para outro, ele vai ver que cada ser que aparece, da forma que aparece, é um ser total, né? A crítica, me parece que seja essa, porque ao invés de o ser estar tentando se transformar em algo, ali ele é da forma que ele é, e ele está na sua totalidade, né? Exercendo o melhor de si mesmo. Então, ele não busca ser outra coisa. Pelo que eu entendi, é isso. Vocês querem falar alguma coisinha a respeito disso? A gente dá sequência aqui. Ainda está um pouco complexo. Vamos seguindo, então. É útil considerar a teoria de Freud como um sintoma psicológico se alguém renuncia à possibilidade de soluções atuais, tem de suprir as necessidades atuais. E, desse modo, traz para o primeiro plano algumas outras necessidades de ordem de estrutura inferior. A ordem de estrutura inferior se proporciona, então, uma certa existência pelo ato da renúncia atual. Parece que Freud compreende mal a natureza de uma causa. Uma causa não é em si mesmo uma coisa existente, mas um princípio de explicação de algum problema atual. E daí, a existência de uma sucessão de causas que avança em qualquer uma das duas direções, como um objetivo teleológico final, ou como uma origem genética primitiva. E quanto mais extensa se torna essa cadeia, mais ela se tornará nada em absoluto, porque buscamos uma causa para nos orientar num problema individual específico, com o objetivo de mudar a situação ou aceitá-la.
Uma boa causa resolve o problema de orientação específica, então deixe de nos ocupar. Organizamos as causas por meio de uma sucessão, como num livro didático, não quando estamos manuseando material concreto, mas quando estamos ensinando. Por fim, a teoria de Freud isola sistematicamente o organismo do campo, o organismo ambiente vigente. E isola o tempo abstrato como sendo um outro fator. Mas esse campo está existindo, sua atualidade, seu tempo em andamento, com o acontecimento contínuo de novidades, é essencial para sua definição e para a definição de organismo. Temos de pensar em um organismo crescendo e na espécie transformando-se como partes desse campo sempre renovado. A passagem do tempo, a mudança no tempo, não é algo que se acrescenta a um animal original que tem um princípio interno de crescimento isolado no tempo do campo e que, de algum modo, se ajusta a situações sempre novas. É o ajustamento de situações sempre novas que modificam tanto o organismo como o ambiente, que é o crescimento e o tipo de tempo que os organismos têm. Porque cada objeto científico tem seu próprio tipo de tempo. Para uma história, a novidade e a irreversibilidade são essenciais. Um animal que está tentando completar sua vida está necessariamente buscando o seu crescimento. Eventualmente, o animal declina e morre, não porque ele esteja buscando uma ordem de estrutura inferior, mas porque o campo, como um todo, não pode mais organizar-se com aquela parte sob aquela forma. Somos destruídos assim como, ao crescer, destruímos. Os impulsos agressivos não são essencialmente distintos dos impulsos eróticos. São etapas de crescimento diferentes, sob a forma de seleção, destruição e assimilação, ou sob a forma de regozijo, absorção e obtenção de equilíbrio. E desse modo, para voltar ao nosso ponto de partida, quando os impulsos agressivos são antissociais, é que a sociedade se opõe à vida, e à mudança, e ao amor. Então, ou ela será destruída pela vida, ou envolverá a vida numa destruição comum, para com que a vida humana destrua a sociedade e a si própria. E finalizamos esse capítulo. De certa forma, parando para pensar no que está trazendo, o que se fala aqui, de certa forma, é que não tem como a gente pensar no organismo como uma sequência, né, de causar, ele é assim porque isso aconteceu e aquilo. Então, parando para pensar, cada um tem o seu tempo, a sua temporalidade, está no mundo de uma determinada forma e aquilo tem uma relação direta com o ambiente que está. Né? Então, pensando nas necessidades que aquele ser tem no mundo, aquele ambiente está se relacionando diretamente com aquele ser. E no momento em que se organiza e que aquele ser não vai fazer mais parte, né, ou não precisa mais fazer mais parte daquilo, então aquilo se desfaz de alguma forma. Né? Então, pensando, por exemplo, na teoria organísmica, né, a gente pode pensar também que, de alguma forma, esses seres, eles têm o tempo, o espaço, ocupam o tempo e o espaço deles e estão em relação direta com o ambiente. Estão sendo afetados e estão afetando aquele ambiente naquele momento. Né? Eles não estão buscando ser algo que eles não são. A ideia não é que eles aconteça alguma coisa e eles vão ser transformados em outras, mas que naquele momento eles se viram, né? Eles fazem sentido ali, né? Eles são uma totalidade em si. E eu acho que finaliza aí o nosso capítulo pensando, né, nessa ideia da agressividade, como se de alguma forma a gente se relacionando com o campo, essa agressividade seja numa tentativa de agir nesse campo que a gente está, né? Então, de buscar mesmo um equilíbrio frente à sociedade que se impõe. Né? Então, a gente falou ali da questão do antissocial, como que, de alguma forma,
se a busca do nosso equilíbrio tiver contra aquilo que a sociedade propõe, o que acaba que a gente está vivendo muito, né? Se a sociedade propõe a utilidade, relações de utilidade, e a gente busca a reconexão com o todo, acaba que a gente vê que muitos sintomas aparecem, né? A gente está numa sociedade adoecida hoje, não é de hoje, e a busca por reconexão vai ser aí uma forma da gente retomar esse equilíbrio. E é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Diga, Lúcia. Oi, Lara. Assim, tu falou uma coisa que é realmente isso que eu acho que a gente está precisando nesse momento, sabe? É nos reconectar com nós mesmos, entendeu? Porque se a gente não silencia, se a gente não olha para a gente, e se a gente não procura deixar essa mente mais calma, como é que a gente vai ver as nossas questões, né? Com essa mente tão agitada que a gente vive. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa dessa reconexão com a gente mesmo, entendeu? Eu acho isso assim, em qualquer profissão, sabe? Para a gente estar presente aqui nesse mundo, sabe? Estar presente no aqui e agora, né? Porque isso é olhar para você. Quando você está presente no aqui e agora, olhando o que você está fazendo, olhando como que é aquilo no teu corpo, quais são as sensações, entendeu? É possível, porque se a gente está sempre olhando para o passado e para o futuro, como é que a gente vai poder olhar para as nossas questões, né? É isso. Só isso. Obrigada, Lúcia. Diga, Marta. Tá sem som. Desculpa aí. A Lúcia falou isso aí, me remeteu a como eu trabalho com casais, né? Tem uma frase em inglês que é the fear of missing out, que significa o medo de estar perdendo alguma coisa. E a gente pode jogar isso para tudo. Tem um curso na internet que eu preciso fazer, tenho que fazer aquilo, tenho que estar lá e tal. E essa autora, ela fala na terapia de casal, né, o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, os casais, eles não se separam mais porque eles estão infelizes, eles se separam porque eles gostariam de estar mais felizes. Aí, quando a Lúcia falou isso da gente, dessa busca incessante, da gente querer mais e mais e acabar não cuidando do que tem, e sim só focando no que falta, né? Isso daí é uma coisa que eu percebo quando eu trabalho com relações, que eu estudo relações, e por que não é mais do que é já? Eu quero mais, eu quero mais. Então, essa incessante busca, de repente, não olhando do que tem, não cuidando, como diz Kardec. Gente, eu sou fã de Kardec, eu vou falar dela sempre, tá? Um dia nós vamos ler algum livro dela aqui ainda. A gente não tem que melhorar, porque quando a gente melhora, significa que a gente tem muita coisa aí para deixar de lado, a gente tem que crescer, que é o que você falou, de integrar as polaridades, né? Eu sou Marta com tudo aquilo que eu tenho, às vezes preguiça, às vezes eu falo de alguém, às vezes eu sou isso ou aquilo, mas isso também me dá o direito de reconhecer que eu tenho as coisas boas e eu integro tudo, daí eu consigo ver o que aconteceu com Lara naquele dia, que ela não estava bem, porque eu também sinto isso. Então, assim, vem disso de parecer que eu sou muito, que eu preciso estar apresentável para a sociedade, perfeito e generoso e bondoso, inteligente e rico, não sei o que, e eu acabo não aceitando as coisas que eu tenho, as vulnerabilidades, e, enfim, é isso. Então, assim, dessa busca demais do que eu quero e não da valorização do que eu tenho. Eu acho que a gente precisa se aquietar mais, sabe? A gente precisa silenciar mais. Porque como é que a gente vai ouvir o outro com essa mente que a gente vive e que esse modelo nos exige, que tem que estar sempre pensando em coisas, consumindo, mil setas, são muitas setas para você seguir. Gente, isso não, eu acho que isso não é humano, sabe? É muito desumano, é muita loucura, sabe?
Então, eu acho que a gente precisa acalmar. Sabe, um copo cheio de areia e água, e quando você mexe, sabe, e quando você deixa ele quieto, aquilo vai sedimentando, né? Então, eu acho que a gente precisa disso, sabe, para ouvir o outro com a mente mais clara, sabe, mais límpida, com mais abertura, sabe? É isso. Obrigada, meninas. Bom, até os autores falam aqui sobre a busca, né, que se tinha de que com a tecnologia nós encontrássemos o caminho da felicidade ou vivêssemos mais felizes. A questão é que a partir do momento em que as possibilidades se abriram, ficou muito mais difícil da gente identificar quais são as nossas reais necessidades no mundo. Porque são, até parando para pensar no capitalismo mesmo, né, no consumo, são tantas necessidades que são geradas, né, fique com o corpo assim, emagreça e não sei o quê, ou reconecte, até parando para pensar, até o que poderia ser bom acaba sendo motivo de ansiedade também, de angústia, né, que é, por exemplo, faça esse curso e consiga se conectar consigo mesmo. Então, assim, até isso é imperativo. Até você se conectar com você mesmo acabou sendo algo ali que te angustia. Então, parando para pensar nisso, né, acaba que quando tem mais demanda, quando tem mais possibilidades, a gente acaba ficando com essa visão turva que a Lúcia falou. É difícil a gente identificar o que é realmente meu e o que é uma introjeção do mundo que eu vivo, né? O que eu só engoli para fazer parte da sociedade. Então, é um caminho. O autoconhecimento é um caminho árduo que a gente precisa passar para conseguir se conectar e realmente integrar com aquilo que é seu, né? E identificar qual a sua real versão no meio de tudo isso que está acontecendo com você. O que é realmente seu, o que faz parte, o que não faz, o que tem sentido para você ainda e o que não tem. Isso, finalizamos mais um encontro, pessoal. Eu agradeço todo mundo que ficou. Se puderem abrir a câmera agora para a gente printar a carinha linda de vocês. Ok. Paula. Ai, gente. Ai, Camila, peraí. Mas... Perfeito. Printei todo mundo e agora encaminho para vocês depois o print. Gente, muito obrigada por permanecerem aqui, por fazerem parte disso, tá? A gente se vê, então, na semana que vem, quem for só do grupo de estudos, e quem for da intervisão, até mais tarde, vamos falar de espiritualidade, dar continuidade nesse papo que a gente começou aqui hoje, tá bom? Muito obrigado, abraços gestálticos para todos, ótima semana, e até a segunda que vem. Tchau, tchau.